Considere os materiais álcool, gasolina, óleo, diesel e gás de cozinha. Né, relaciona a propriedade específica que seja comum a todos eles. A relação que eu pensei que eu colocaria nessas substâncias, nesses materiais, é deles todos serem combustíveis, ou seja, todos eles vão reagir com oxigênio e dessa reação vai liberar energia. Né? A gasolina, o óleo diesel e o gás de cozinha para a gente é bem assim, normal, né? A gente pensa neles, né, para realmente ter algum tipo de liberação de energia. No caso da gasolina, do óleo diesel, que vai movimentar os carros, né? Depois, se vocês tiverem muita curiosidade, vocês colocam lá motor de 4 tempos, que vai falar do pistão, mais ou menos de como que funciona a gasolina e o óleo diesel, ou qualquer combustível tá num carro. O gás de cozinha é bem característico para a gente, né? A gente vai liberar ele na válvula do fogão, vai colocar um fogo e vai ter fogo, né? O fogo lá constante. E o álcool também, né? É, a gente pode pensar no álcool de cozinha, ou que se a gente jogar o álcool em algum lugar e jogar um fósforo também, ele vai pegar fogo, ou até mesmo esse álcool que a gente chama de etanol, que é o combustível. Então, que é uma característica que eu colocaria de todos eles, que são comuns, de serem combustíveis. Daí a dois não, a B, vai falar, indique propriedades específicas que podem ser utilizadas para diferenciá-los. Então, sendo substâncias diferentes, mesmo tendo algumas características comuns, a gente vai poder diferenciar eles por as suas características físicas, né? No caso do gás de cozinha, a gente já pode eliminar por, né, estado da matéria. O gás de cozinha é um gás, e os outros a gente entende como líquido. De, Depois, assim, só isolando os líquidos, a gente pode ver ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade. Então, tudo isso ele vai ajudar a gente a fazer essa distinção, né? E para essas substâncias. Eu até coloquei aqui só para vocês saberem, né? O ponto de fusão e as informações que a gente tem do etanol. Mas aqui, então, a gente está vendo, né? O ponto de fusão, né, do álcool, a massa molar, a densidade que ele tem, o ponto de ebulição, certo? E aqui, ó, densidades que a gente tem aqui em 20 graus Celsius, mas é gramo por centímetro cúbico. Aqui ele fala gramas por mol. Ou gramas por mol é massa molar, gramas por metros cúbicos. Que na verdade é a gente aumentar, né, o volume, no caso. Mas aqui a gente pode ver se a gente transportar que o etanol está quase perto, né, do que está aqui. Mas aqui é 20 graus Celsius. Aqui eu não lembro qual que ele usou. Mas, assim, mudando a temperatura, a gente também muda alguns aspectos físicos, né? E aqui, só para vocês verem como é diferente, né? A densidade da gasolina, do óleo. Mesmo sendo próximos, eles são diferentes aqui, ó. A atividade 2 vai falar aqui, né? A água, o solvente mais abundante na Terra, é essencial à vida do planeta. Mais 60% do corpo humano é formado por esse líquido. Um dos modos possíveis de reposição da água perdida pelo organismo é a ingestão de sucos e refrescos, tais como limonada, composta de água, açúcar, que é a glicose, limão e, opcionalmente, gelo. Ou seja, parte do que ele colocou ali não tem nada a ver, né? Poderia ter ido direto na pergunta. Daí, um estudante observou que a limonada fica mais doce quando o açúcar é dissolvido na água antes de se adicionar gelo. Isso acontece porque, com a diminuição da. Então, vai lá, né? Um aluninho, né, um estudante,
sei lá, acho que ele fez 2 vezes, né? Porque ele observou. Vamos supor que na primeira ele colocou lá tudo junto: açúcar, gelo, limão e água. Ele misturou, né, com a colher normal, ou sei lá, com aqueles negócios de, tipo aquelas garrafinhas de fazer shake. E ele tomou e falou assim, legal, tá gostosinho. Só que daí ele fez, em vez de ele colocar o gelo tudo na mesma hora, ele colocou depois. Né? Daí ele percebeu que, nossa, tá mais doce. Ou seja, tá pior, né? Pra mim, quanto mais açúcar, pior. Daí ele falou, nossa, tá doce esse negócio aqui. O que eu fiz diferente? Daí ele percebeu que ele colocou o gelo depois, né? Então, por que que isso acontece, né? Daí, a densidade, aqui, né? Isso acontece porque, com a diminuição da densidade, diminui a solubilidade da glicose. Nada a ver, né? A gente estava falando que a característica, a densidade, é uma característica da substância, né? Então, nada a ver. Daí a temperatura. Opa, a gente viu ali que a gente tem a densidade, é uma coisa da substância, mas a partir de uma, de uma tal temperatura, né, no caso. Então, a gente pode ter uma mudança de densidade se a gente tiver uma mudança de temperatura. E isso está relacionado com aquilo que a gente viu semana passada, né? Porque, assim, na mistura, a gente pode entender isso a nível microscópico, que que parte assim, a gente tem um átomo de água e o átomo de glicose, que é do açúcar. Eles vão quase se entrepor, né? Ou, no caso, eles vão um ficar do lado do outro, numa mistura, tá? Para a gente entender isso a nível microscópico. Então, se o líquido está mais quente, a gente tem um espaço maior entre os átomos de água, né? Então, é mais fácil a gente colocar uma molécula de glicose nesses espaços de água. E a gente viu também que quanto mais frio é uma água, é menor o espaço entre os átomos de água, né? Entre as moléculas de água. A gente vai ter um menor espaço. Então, é mais difícil para uma molécula de glicose entrar ali no meio. Então, daí eu já contei tudo, né? Então, isso acontece porque aqui, ó, porque a temperatura diminui a solubilidade da glicose, né? E tem a ver realmente com dos átomos ou das moléculas que, se elas estão mais espaçadas, a gente vai conseguir fazer uma mistura melhor. Se elas estão menos espaçadas, a mistura fica pior. Daí considere a tabela, né? Então ele vai dar aqui o material e a densidade, né, em gramas por centímetro cúbico. Daí a gente vai ter que, né, alumínio, bambu, carvão, o osso. Daí vai perguntar, né, ao adicionar água pura à temperatura ambiente, pedaços de cada um deles, pedaços de cada um desses materiais, observa-se a flutuação apenas então vamos lá, né? A gente já tinha falado, né, que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, né? Então, o que vai flutuar? Aquilo que tem a densidade menor do que o da água, né? Porque, assim, é que é igual o benzeno que a gente viu ali no caso. Se alguma coisa é mais densa do que a outra, essa coisa ela vai afundar. Então, ó, qual que é a única coisa que, se a gente sabendo, cara, eu teria que ter feito aqui, né? Sabendo que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, é só a gente analisar agora qual dessas densidades são menores do que da água, porque a dela vai flutuar, né? 2,7 é maior, vai afundar.
O bambu, opa, bambu, ele, né, tem a densidade menor, então ele vai flutuar. Vai subir aqui, né? Ó, carvão também. O osso, ele tem, né, maior, né? 1,7 a 1,8. Então, vai afundar. Então, né, é o bambu e o carvão. Deve falar, né? A gente tem aqui 4 tubos, contém 20 ml, 20 mililitros de água em cada um, né? Então, né, pensa que aqui é um tubo e a gente tem esse tanto de ml neles, né? Em cada tubo. Daí coloque-se nos tubos dicromato de potássio, essa coisa feia aqui, nas seguintes quantidades. Vai no tubo A, a gente põe aqui 1, que eu entendo como sendo 1 gramo. Aqui 3 gramas, 5 gramas e 7 gramas, certo? Daí fala aqui, né? A solubilidade do sal a 20 graus Celsius, olha lá, em 20 graus Celsius, viu como que a temperatura é importante? É igual a 12,5 gramas por 100 ml de água. Ou seja, o que ele está falando, né? Se a gente pega essa coisa feia aqui, que é um sal, a gente sabe que se a gente tiver 100 ml de água, 12,5 gramas ele vai dissolver por inteiro, beleza? Daí isso que ele está falando. Daí, após a agitação, em quais dos tubos coexistem nessa temperatura solução saturada e aspecto que é o aspecto homogêneo, né, e a fase sólida. É aquilo que a gente estava falando, né, que a solução saturada, ela tipo é o tanto de solvente ele vai conseguir dissolver o soluto, que é ele tem uma capacidade máxima. Passou dessa capacidade, ele não vai conseguir mais dissolver, né? Sei lá, igual a gente já deu o exemplo do sal, do açúcar, do suco. Eu sempre penso também, sei lá, no Todd, sabe? Não sei se eu falei do Todd, mas eu vou usar o Todd agora, né? Sabe, mesma coisa, lá, você usa 200 ml de leite para 2 colheres cheias de Todd. Você vai lá, mistura, coloca, né? Tudo bem. Daí você fala, cara, esse negócio aqui tá branco, velho. Vou colocar a mais, vou meter mais uma colher aqui. Daí você vai lá, um adolescente rebelde que é, pega mais uma colher e coloca no leite e mistura. Daí você vai, cara, tá mais escuro, acho que agora tá bom. O que você fez é colocar mais Todd que não dissolveu no leite. Por isso que ele fica com um aspecto mais escuro e depois ele vai decantar, né? A gente vai ver esses processos semana que vem, processos de separação, mas decantação é quando, tipo, tem alguma coisa sólida e ele vai se depositar no fundo, né? Vai juntar tudo aquele açúcar, tudo aquele achocolatado no final do copo. Você vai beber todo o leite e depois você vai querer ficar caçando, né? Os açúcarzinhos lá. Então, ele não misturou, né? Tudo. É mais ou menos quando, tipo assim, numa condição saturada, cadê? O solvente falasse isso daqui pro soluto, né? Eu não aguento mais, estou no meu limite, entendeu? Pô, não tem mais o que misturar ali. Então, tipo, é o máximo daquilo lá e já passou. Depois, é por isso que ele fala, né? Tem uma solução do aspecto homogêneo, que é como se vai estar misturado, e a gente vai ter uma fase sólida, que é o que não misturou, que ele vai depositar no final. Então, beleza, né? E daqui, né, a dica pra gente. Aqui, ó. Ele fala de solubilidade a 20 graus Celsius, né? Ele vai falar aqui, né, que então a gente vai ter em 100 ml vai dissolver tudo isso. Só que ele fala que o que ele dá pra gente é de 20 ml, certo? Então vai ficar aqui, né? A gente faz aquela regra de 3, também é importante lembrar, tá? Então, se a gente tem, oh caramba, 12,5 gramas, ele dissolve 100 ml,
Isso quer dizer, então, que aqui, né, 20 ml vai dissolver X, né? Aquilo lá que a gente sempre fala, né? Multiplica em cruz aqui, só para a gente saber. Volta preto. Então, né, vai ficar X vezes 100 e 12,5 vezes 20, que vai ficar 250, né? Daí 250 dividido por 100, 2,5, certo? A gente acha então aqui só para colocar, né? Então a gente tem 2,5 gramas por 20 ml. O que ele está falando? Que a gente tem, a cada 20 ml de água vai dissolver 2,5 gramas de água, do sal lá, que é o dicromato de potássio. Beleza? E daí ele quer saber qual que vai ser a solução saturada e vai ter a fase sólida juntos, né? Que ele fala aqui que é coexistem. Então é só a gente ver qual que é a solubilidade que tem um valor maior que 2,5. Porque sempre vai dissolver 2,5 e o que tiver faltando, né, no caso aqui igual 3, né, ele vai no tubo B, no tubo A, vai dissolver tudo, né, certo? Porque é menor, ó. Tem 1 grão só em 20 ml, vai dissolver tudo, então não vai ter uma fase sólida. Em compensação aqui, ó, no tubo B, tubo 2, ó, tubo B, ele tem 3 gramas, então ele vai dissolver 2,5 gramas, só que vai sobrar meia grama para ficar depositado embaixo, né? Aqui a fase sólida, no copo, no tubo, no caso. Né? No tubo C, a mesma coisa, e no tubo D também, porque todos eles aqui são maiores do que 2,5. Beleza? Então, né? A gente analisando, né? Quais tubos que vão existir uma fase homogênea, que é onde ocorreu a solução saturada, e a fase sólida, que não conseguiu ser misturado com a água, né? É os tubos B, C e D. Um cliente forneceu 40 gramas de ouro para um ourives fazer uma pulseira com uma liga cuja massa, tá? Estou fazendo com a massa fosse de 80% de ouro e 20% de cobre. Daí ele fala, né? Ao receber a pulseira, o cliente mediu seu volume e encontrou 3,5 centímetros cúbicos. O Orives foi honesto? Justifique sua resposta por intermédio de cálculos. Ele dá uma ajuda para a gente, né? Ele coloca a densidade do ouro e a densidade do cobre, né? E aqui, ó, eu fiz assim porque depois se eu passo para vocês fica até melhor. Então, a gente fala, né? A gente tem 40 gramas de ouro que deve, que deve corresponder a 80% da massa da pulseira. Então, a gente está falando da massa, tá? Da pulseira. Assim, temos que a massa do cobre deve ser. Bem, a gente vai fazer uma regra de três, certo? Porque a gente tem a massa de ouro, e essa massa de ouro que o cliente dá, ela tem que corresponder a 80% da pulseira, da massa da pulseira. Então a gente vai achar para 100. Por que para 100? Porque a gente achando para 100, a gente tem a massa total, né, da pulseira, e a gente só tira a massa do ouro, né, assim a gente encontra a massa do cobre. Então a gente faz a porcentagem aqui, certo? A gente vai ter lá, né, x vezes 80, que é igual a 40 vezes 100, e daí, só para... Aqui, né, vai ficar... Acho que é bem melhor.
aqui, né? Que vai ficar 4.000. Dividido por 80, né? Daí faz a conta aqui. Corta aqui, corta aqui. Daqui vai dar 5, né? 40 dividido por 8, 5. E desce o zero, 50. 50 gramas. Então, daí a gente acha a massa total da pulseira. Só que a gente quer a massa do cobre. Só que se a massa total é 50, igual tá aqui, né? Então, basta a gente tirar a massa do ouro e vai descobrir a massa do cobre. No caso aqui, né? A massa do cobre que eu coloco é 10 gramas. Beleza? Daí, ó, assim, né? Para o volume total calculado, vamos ter. E por que eu coloquei volume calculado? Porque a gente tem um volume real já, que é o volume que ele dá, que é 3,5 centímetros cúbicos, que a pulseira vai ocupar, né? Só que a gente quer o volume, a gente está calculando o volume para a massa que a gente tem. Então, se for verdadeiro, o volume calculado vai ser igual ao volume real, tá? Só para vocês saberem essa distinção. De novo, a gente vai fazer a regra de 3, só que a gente vai colocar primeiramente para fazer a massa do ouro. Qual que é a massa que o ouro vai ocupar? Então, por isso que ele dá ali, né? Dados. Cadê o contador de leis? Aqui, ó. Ele vai dar dados, né? A densidade do ouro é 20 gramas por centímetro cúbico. O que ele está falando? Que o ouro, né? Ele vai ocupar um centímetro cúbico. Só que a gente tem 40 gramas, né? Que o cliente forneceu para o Orives. Então, a gente vai ter que descobrir quanto que é o volume que ele vai estar ocupando. Então, a gente vai lá, faz a regra de 3 e vai acabar achando que é 2 centímetros cúbicos. Vai ficar 40 dividido por 20, né? A gente corta esse zero, daí vai ficar 4 dividido por 2, e é 2. Beleza? Vou colocar 2,0, só para ficar bonitinho. Então, isso quer dizer que o volume que a gente tem da pulseira, no ouro, no caso, o ouro que a gente tem na pulseira, ele vai ocupar 2 centímetros cúbicos. Beleza? Só que ainda a gente tem o cobre, né? Ele quer 80% de cobre, 80% de ouro e 20% de cobre. Então, o que a gente vai ter lá? A gente já viu, né, que a massa do cobre na pulseira deve ser de 10 gramas, certo? Só que ali é justamente, só para a gente lembrar aqui, ó, é justamente o que lhe dá, que é a densidade do cobre. Quer dizer que 10 gramas por centímetro cúbico. Então, cada 10 gramas do cobre vai ocupar 1 centímetro cúbico. Né? Então, ali a gente não precisa fazer nenhum tipo de conversão, nem usar a regra de 3. Então, portanto, né, o volume calculado, o volume total que a gente vai encontrar na pulseira, o que era para ser o real, era para ser 3 centímetros cúbicos. Só que a pulseira real, né, o volume total real, quando o cliente vai lá e pega o Corives, é 3,5. Né? Então, o que eu coloquei aqui, né? Porém, o Ourives usou 0,5 centímetros cúbicos de cobre a mais. Uma vez que a pulseira tem como volume real aqui, né? Eu coloquei volume real, vol R, de 3,5. E o ouro todo já foi dado pelo cliente. Então, ele colocou a mais, ou no caso, mais cobre, na pulseira. Ou seja, ele não foi honesto, né? Essa foi a monitoria de hoje. Se você gostou, deixa seu curtir e compartilhe com seus colegas. Surgiu alguma dúvida? Deixe pra gente aqui nos comentários embaixo. E também não esqueça de acompanhar a nossa ONG nas redes sociais.